Livro Desenvolvendo um Estilo de Vida Sobrenatural. Capítulo 4. Usando os óculos do Filho. Jesus chamou os seus 12 líderes de apóstolos. Jesus tomou a palavra apóstolo por empréstimo dos romanos que governavam os judeus na sua época. Os apóstolos eram generais romanos que eram especificamente encarregados de reformar a cultura das nações que os romanos conquistavam. Eles ensinavam aos povos conquistados os modos, as regras e os costumes romanos. Os romanos entendiam que, a menos que conseguissem implementar a cultura romana nestes lugares, eles não seriam capazes de manter um relacionamento de soberania sobre aqueles povos. Da mesma forma, uma cultura apostólica é necessária para que a realidade do reino de Deus seja sustentada no seio de um grupo do povo de Deus. De modo muito semelhante ao que acontecia com os generais romanos da sua época, Jesus enviou seus apóstolos não somente para curar os enfermos, salvar as pessoas e proclamar o Evangelho, mas também para estabelecer uma cultura do reino entre aqueles que experimentavam estes milagres. O uso que Jesus faz do termo apóstolo indica o poder da cultura para sustentar ou para restringir movimentos. Isto é algo que eu e os outros líderes da Igreja Bethel observamos em primeira mão. Muitos líderes vêm para Bethel ou outras igrejas similares e observam as pessoas se movendo no poder. Depois tentam reproduzir o que viram nas suas próprias igrejas quando voltam para casa. Eles ensinam às suas pessoas como realizar milagres, como curar os enfermos e profetizar, mas não compreendem que a cultura da sua igreja local não sustentará um mover real de Deus, se este realmente ocorrer. Em breve, o seu povo retornará a um estilo de vida inócuo. Existe uma grande diferença entre ministrarmos nos dons do Espírito e desenvolvermos uma cultura sobrenatural dentro de nós que, em última instância, permita-nos que o reino flua por nosso intermédio. O contraste entre o ministério sobrenatural e a cultura sobrenatural me faz lembrar da diferença entre os automóveis com ar-condicionado vendidos nos anos 60 e os carros vendidos nos dias de hoje. Se você comprasse um carro com ar-condicionado no início da década de 60, todo mundo saberia que se tratava de um carro com ar-condicionado. O tamanho monstruoso de um ar-condicionado nos anos 60 tomava conta do painel de um carro de cima a baixo. Tal como uma espinha que nasce na ponta do seu nariz, seria impossível não notar um aparelho de ar-condicionado num carro daquela época. A concessionária que fazia a instalação do ar-condicionado nos carros, porque os fabricantes ainda não haviam se preparado para fazer isso na linha de montagem. E como os carros não haviam sido projetados tendo-se em mente a energia desviada para o aparelho de ar-condicionado, havia alguns sacrifícios importantes que o proprietário deveria fazer para não passar calor. Por exemplo, se você ligasse o aparelho enquanto o carro estivesse desligado, o motor do carro afogava. Se você estivesse subindo uma ladeira com o ar ligado, o veículo poderia superacrescer. E, se por alguma razão idiota você decidisse fazer uma ultrapassagem em um dia quente de verão, era preciso desligar o ar-condicionado para que toda a energia do motor ficasse restrita à função de tração. Obviamente, nada disso é verdade quando falamos dos aparelhos de ar-condicionado que equipam os carros atuais. Hoje em dia, os veículos são concebidos e projetados tendo-se em mente esses aparelhos. O engenheiro mecânico já sabe que o carro terá refrigeração interna, por isso, ele integra toda a tubulação no interior da cabine do veículo, de modo que tudo já faça parte da decoração interna. O engenheiro eletricista projeta os chicotes, as fiações com todos os engates prontos para o sistema de ar-condicionado. O projetista do sistema de refrigeração desenvolve o sistema todo tendo em mente que haverá um aparelho de ar-condicionado no veículo, e a lista segue adiante. Todos os envolvidos no projeto do veículo levam em consideração a inclusão do aparelho de ar-condicionado. Portanto, quando o motorista deseja se refrescar um pouco, ele simplesmente aperta um botão no painel. O botão, na verdade, não liga diretamente o compressor, mas envia uma mensagem para uma unidade processadora, um computador, informando que o motorista deseja refrigeração dentro da cabine. A seguir, o computador envia uma mensagem para os ventiladores de refrigeração, exigindo que eles sejam acionados e que o sistema de gerenciamento do motor do veículo produza cavalos de força a mais para que o compressor de corrente alternada possa ser acionado. Por fim, o alternador é instruído a aumentar a sua produção de energia elétrica, a fim de dar conta da sobrecarga ocorrida no sistema como um todo. Todas essas coisas levam a uma viagem mais refrescante, mesmo que o motorista esteja completamente inconsciente de todas as complexidades envolvidas, já que tudo isso foi desenvolvido tendo-se em mente a refrigeração interna dos passageiros.
Quando pessoas que não têm em mente os valores fundamentais do reino enraizadas no seu modo de pensar e no seu estilo de vida tentam operar no ministério sobrenatural, elas enfrentam problemas semelhantes aos que ocorriam com os carros que tinham ar-condicionado nos anos 60. Toda vez que este tipo de ministério está em funcionamento, a igreja para de funcionar, superaquece ou perde a compostura. Perdi a conta do número de vezes que conversei com líderes de igrejas que não querem saber de se envolver com profecias, curas, libertações ou mesmo milagres, porque o tipo de ministério que praticava estas coisas e com o qual eles tiveram contato foi destrutivo e não construtivo. Por outro lado, a exemplo dos automóveis modernos dos dias de hoje, quando o poder do ministério está totalmente integrado a uma cultura edificada sobre valores fundamentais do reino, as pessoas experimentam a paixão por Jesus toda vez que têm um encontro de poder. Afinal, os dons do Espírito são a linguagem do amor de Deus. Quando as pessoas experimentam uma cura, elas deveriam se sentir amadas pelo Pai. A profecia deveria ser equivalente a um abraço que recebemos do próprio Deus. E as pessoas não deveriam precisar ser livradas da sua libertação final. Jamais deveríamos demonstrar o poder de Deus às expensas do caráter e da natureza de Jesus. Mortos, porém da forma correta. Já ouvi muitas pessoas descreverem um cristão rude na sua igreja entregando uma profecia, ou um cristão triste atuando como intercessor. Só que, desde quando a rudeza, a depressão e a carranca são frutos do Espírito? De onde as pessoas tiraram a ideia de que o Espírito Santo deixa de lado a sua natureza quando faz demonstrações do seu poder? Nós jamais temos permissão para nos movermos em poder de maneiras que não representem o amor de Deus. Lembro-me aqui de ter assistido a um programa cristão de televisão há muitos anos, que me faz lembrar daquilo que acontece quando alguém fala em nome do rei, mas deixa de lado os valores fundamentais do reino de Deus. Ao descrever os erros deste homem, por favor, tenha em mente que eu, mesmo assim, tenho muito respeito por ele. Eu já cometi muitos erros no meu próprio ministério. Este grande profeta chamou uma mulher para a frente de um auditório cheio de gente em um programa de TV ao vivo. Ele começou a descrever o que estava vendo no seu espírito com grande precisão e de modo dramático. Ele profetizou: "Eu vejo o seu marido. Ele está chegando em casa na rua tal e tal. Mas espere, ele está fazendo a volta. Sim, está fazendo a volta indo para outra rua. Onde será que ele está indo? Ele está indo para a casa de outra mulher. Agora estou vendo o seu filho adolescente. Sobre a sua cabeça está um pôster de uma banda de rock. Mas olha só o que eu estou vendo na gaveta superior direita da sua cômoda. Vejam só, na gaveta de cima do lado direito da sua cômoda. E eu vejo o seu pai. Ele está molestando você. Ele está molestando você. Ele está molestando você." "Não!" ela gritou. "Isto não é verdade." "Sim!" insistiu ele. "Sim, isso é verdade." Ela caiu no chão chorando e gritando, humilhada diante de milhares de pessoas presentes ali no local e que assistiam à apresentação em casa pela televisão. O que ela fez para que tivesse sua reputação reduzida a cinzas? Como aquela mulher voltaria a olhar para sua família de novo? Como seu filho se sentiria depois de ter o seu pecado exposto ao vivo na televisão em nome de Deus? Onde estava o amor em tudo isso? O que aconteceu com a honra e o respeito às pessoas? Muitas pessoas pensam que se elas receberem uma palavra de conhecimento ou uma profecia da forma correta, o seu ministério justificaria todo tipo de comportamento. Você se lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal não dava vida a Adão e Eva. Era somente o fruto da árvore da vida que liberava a eternidade na alma das pessoas. A correta compreensão das palavras de conhecimento, bem como o acesso à árvore da vida no Jardim do Éden, não necessariamente concede a vida à pessoa destinatária da sua ministração. Existe algo conhecido como matar da forma correta. A história de Noé e dos seus 3 filhos demonstra como a exposição dos pecados de uma pessoa pode levar à morte. E Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha, e ele bebeu do vinho, e se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e disse isto a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma veste, e a puseram sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, e não viram a nudez de seu pai. E Noé, despertando de sua embriaguez, soube que seu filho mais moço fizera com ele. E ele disse: "Maldito seja Canaã, escravo dos escravos seja de seus irmãos." E ele disse: "Glorificado seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja escravo deles. Deus alargue a Jafé, e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja escravo deles." Gênesis capítulo 9, versos de 20 a 27. Cã expôs o pecado de seu pai aos seus irmãos.
Ele não mentiu acerca das falhas do pai, mas as suas ações resultaram em maldição sobre a sua própria vida. A maldição sobre a sua vida lhe custou a sua própria herança. Centenas de anos depois, Josué expulsou os cananeus da sua própria terra por causa da maldição que fora lançada sobre o seu antepassado Cã. Gostaria de deixar claro que muitas vezes, quando as pessoas estão mergulhadas no pecado, elas precisam ser confrontadas de maneira redentora. Todavia, se abandonarmos os valores fundamentais do amor, da honra e do respeito, podemos até estar certos nas questões ministradas, mas provavelmente fracassaremos em ajudá-las a chegar ao verdadeiro arrependimento. Não custa lembrar que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Vide Romanos capítulo 2, verso 4. No reino de Deus, o amor é um valor fundamental mais elevado do que estar certo. E se você inverter os polos, você não liberará a realidade do reino no seu ministério. Os valores fundamentais do reino e o fruto do Espírito são os muros da salvação, assegurando que o seu ministério, na verdade, está expandindo o reino de Deus e não matando pessoas. Discipulado. Nós precisamos ser cautelosos para não tentar usar as profecias ou nenhum outro dom do Espírito nesta linha para fazer com ele o que Deus quis que fizéssemos por meio do discipulado. O discipulado é o processo de desenvolvimento das pessoas por meio do ensino, do treinamento, da disciplina, da correção e do incentivo. Às vezes, no vácuo do discipulado verdadeiro, tentamos fazer compensações e corrigir as pessoas fazendo uso de profecias, quando elas na verdade precisavam de alguém para acompanhá-las e discipulá-las. Eu aprendi isto há muitos anos por intermédio de algumas palavras que ouvi um profeta entregar. Ele era mesmo um bom homem, mas tinha dificuldades em criar os seus próprios filhos. Várias vezes ao ano, ele se levantava na igreja e passava palavras proféticas de correção para os seus próprios filhos adolescentes. Ele era um profeta firme, mas um pai inexperiente, por isso tentou compensar a sua fragilidade no papel de pai com a sua firmeza no papel de profeta público. Obviamente, os seus filhos saíam envergonhados e humilhados da igreja. De modo semelhante, Cristo convocou a sua igreja para discipular as nações, o que significa assumir um papel de treinamento e paterno. Vide Mateus, capítulo 28. Fico curioso em saber o quanto das profecias negativas que estão sendo proclamadas sobre as nações não são, na verdade, o resultado da falta de compreensão do papel paterno que o corpo de Cristo tem a desempenhar sobre as nações. Libertação. A libertação é mais um dos dons de poder que precisa ser incorporado nas mãos amorosas de Deus e nos valores fundamentais do reino. Já ouvi de um número incontável de pessoas histórias de libertação que soam como algo vindo da região do crepúsculo. Uma senhora me contou que o seu pastor joga sal sobre os oprimidos para libertá-los. Uma história louca, mas verdadeira. Nós podemos e devemos expelir os demônios sem desonrar as pessoas que eles estão possuindo. Permita-me ilustrar o que estou dizendo. Há um certo tempo, eu estava falando em uma conferência em uma igreja maravilhosa em Nevada. Ao encerrar a minha mensagem, eu compartilhei de forma rápida o testemunho de como o Senhor me libertou de uma opressão demoníaca quando eu era um jovem cristão. Quando desci do altar, vários pastores me escoltaram até uma sala verde para um intervalo que antecederia a próxima sessão. No caminho, uma moça jovem e bonita se aproximou de mim e pediu para conversarmos. Os meus escoltas tentaram direcioná-la para a equipe de pessoas que estavam ali para orar pelas pessoas, mas ela insistia em tentar conversar comigo, até que eu parei e segui em sua direção para fazer com que ela chegasse até mim. Àquela altura, nós estávamos no corredor, com muitos líderes ao nosso redor. À medida que ela se aproximava, eu podia ver que ela estava muito atormentada. Ela colocou a sua cabeça sobre o meu ombro e começou a chorar incontrolavelmente. Eu a abracei e ela sussurrou no meu ouvido que o seu pai a molestava repetidas vezes ao longo de vários anos, enquanto ela crescia, o que a deixou machucada, envergonhada e extremamente oprimida. Quando comecei a orar pela sua libertação, ela subitamente foi ao chão em uma manifestação demoníaca semelhante a um ataque. Ela começou a gritar e a se contorcer no chão sob o olhar de vários líderes. Eu me abaixei e coloquei o meu braço ao seu redor para ajeitar a sua cabeça e abraçá-la. Eu comecei a falar suavemente ao seu ouvido que ela ficaria bem. Jesus ama você e ele está aqui para ajudar você, eu lhe disse. Então comecei a guiá-la em oração para que ela perdoasse várias pessoas que haviam abusado dela. O tempo todo eu simplesmente sussurrava no ouvido dela e fazia com que ela perdoasse aquelas pessoas. Quando ela terminou de perdoar a todos que o Espírito Santo mostrava que haviam provocado amargura na sua vida, eu, de modo calmo e tranquilo, ordenei que os espíritos malignos a abandonassem. Alguns minutos mais tarde, ela pôs-se de pé, chorando e rindo de alegria. Ela era agora uma jovem liberta e feliz. Quando nós chegamos à sala verde, os líderes estavam alvoroçados e cheios de perguntas. O primeiro líder perguntou o que foi que aconteceu ali. Uma jovem foi liberta, eu respondi.
Outro líder perguntou: por que você não ergueu a sua voz quando expeliu o demônio? Demônios não respondem ao volume de voz. Eles respondem à autoridade. Os demônios são aqueles que fazem estardalhaço quando saem, e não os ministros, respondi eu. Nós conversamos por mais de 1 hora sobre como não se afastar do jeito e do coração do rei, do mestre, quando nos movemos no poder do seu reino. Assim, muitas vezes, a dignidade de uma pessoa é perdida por causa da sua libertação, mas as coisas não precisam ser feitas dessa forma. A definição dos valores fundamentais. Tenho falado muito a respeito do desenvolvimento do ministério segundo os valores fundamentais do reino. Mas o que são os valores fundamentais e de que maneira eles afetam o nosso ministério? Estou feliz com essa pergunta. Os valores fundamentais são os princípios, os padrões e as virtudes que estão no centro da forma como vivemos, amamos e pensamos. Os nossos valores fundamentais são os profetas do nosso destino. Eles ditam o que permitimos desejar a nós mesmos e decidem o que é crítico realizarmos nas nossas vidas. Os nossos valores fundamentais nos proporcionam respostas muitos anos antes de sabermos quais serão as perguntas a nos serem feitas. Eles fazem escolhas por nós muito antes de sabermos qual será o resultado. Por exemplo, uma menina de 13 anos decide manter a virgindade até o casamento. Quando ela fica mais velha, ela finalmente encontra o homem dos seus sonhos e deseja levá-la para a cama. Neste caso, ela não precisa entrar em conflito a respeito do que fazer porque os valores fundamentais que ela acatou anos antes limitam as suas opções. Ela não sabe como a sua decisão afetará o seu relacionamento com o Romeu, mas ela decidiu quem ela iria ser muito antes de ela decidir com quem ela iria estar. É importante compreender que os valores fundamentais são diferentes dos valores elevados. Os nossos valores fundamentais demarcam as fronteiras do nosso comportamento. Eles nos informam como agir no nosso ministério, nas nossas amizades, nos relacionamentos familiares, no mundo dos negócios e nos conflitos. Eles são os juízes dos nossos relacionamentos. Eu me sacrificarei pelos meus valores elevados, mas darei a minha vida pelos meus valores fundamentais. Por exemplo, eu tenho um carro equipado com ar-condicionado. Eu paguei $2.000 a mais para ter um carro refrigerado, e a refrigeração de cabine me gera um custo adicional no consumo de combustível cada vez que eu aciono esse dispositivo. Eu tenho o conforto como um valor elevado na minha vida. Eu farei sacrifícios para manter uma boa temperatura, mas não vou morrer por isso. Os valores fundamentais diferem dos valores elevados porque eles não são apenas algo que eu faço. Eles são o próprio tecido do meu ser, a própria essência de quem eu sou. Como descobrir os seus valores fundamentais? Eu comecei de modo intencional a desenvolver os meus valores fundamentais, as coisas pelas quais eu viveria e morreria alguns anos atrás. Eu uso a palavra descobrir porque todos temos valores fundamentais, mesmo que eles não sejam valores fundamentais no reino. Como descobri na minha própria vida, 3 coisas provavelmente acontecerão se você pedir às pessoas que façam uma lista dos seus valores fundamentais. 1. Elas farão uma lista dos seus valores elevados, pelos quais elas, na verdade, não vivem, mas pelos quais deveriam viver. 2. Elas desconhecem completamente os seus valores fundamentais de verdade que ditam a maioria das suas decisões, já que a maior parte das nossas convicções está escondida debaixo do nível de consciência. 3. Elas descobrirão que muitas das decisões que normalmente brotam do conjunto errado de valores fundamentais. Em 2002, estive em uma pequena ilha no Pacífico Sul durante uma semana, sozinho com Deus, para trabalhar com algumas dessas questões do coração na minha própria vida. O Senhor começou a tratar comigo sobre a renovação da minha mente para a vida a partir das virtudes do reino que norteariam as minhas decisões pelo resto da minha vida. Ele me mostrou que uma vida guiada pelas suas virtudes simplificaria a minha vida, à medida que elas seriam as diretrizes, me serviriam de guia. Aqui estão as virtudes que ele me deu. As virtudes pelas quais eu vivo. Eu servirei a Deus em primeiro lugar e o honrarei sempre, na vida e na morte. Eu serei honesto, leal, digno de confiança e um homem de palavra, custe o que isto me custar. Eu guardarei os meus valores, não importa o quanto isto me custar, e se eu fracassar, não demorarei a me arrepender. Tratarei todas as pessoas com respeito e honra, sejam elas amigas ou inimigas, pois todas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Esforçar-me-ei para amar a todos, independentemente das suas opiniões, atitudes ou persuasões, independentemente da forma como me tratarem. Jamais agirei por temor de homem ou demônio, ou tomarei decisões estritamente para salvar a minha vida.
temerei somente a Deus. Serei leal para com a minha esposa, tanto em pensamento como em ações pela eternidade. Viverei para abençoar e fortalecer as gerações por vir, e deixarei um legado, tanto no mundo espiritual como no mundo material, para pessoas que ainda não nasceram. Eu jamais trabalharei pelo dinheiro, nem venderei a mim mesmo por preço algum. Somente serei motivado a fazer aquilo que creio ser correto e a receber a minha substância da parte de Deus. Faço aqui um voto de ser generoso em todas as circunstâncias. Viverei a minha vida de forma a fazer despertar o melhor que há nas pessoas e a levá-las a ter um encontro com o Deus vivo e verdadeiro. Viverei a minha vida no reino sobrenatural, na expectativa e na antecipação de que Deus faça o impossível para mim, por mim e ao redor de mim, à medida que eu o seguir. A ambição da minha vida é de me tornar amigo de Deus, no sentido mais profundo da palavra. Eu dedico a minha força, a minha riqueza, tudo o que sou e tudo o que haverei de ser, para ver o curso da história mundial alterado, até que o reino deste mundo se transforme no reino do nosso Deus. As nossas virtudes e a nossa vida em Deus foram colocadas verdadeiramente à prova quando Kate e eu chegamos à Igreja Bethel no ano de 1998. Nós tínhamos 2 empresas e vários empregados quando Bill Johnson nos pediu para nos juntarmos à equipe da Bethel e começarmos a Escola de Administração Sobrenatural. Um dos maiores desafios foi que a Igreja Bethel não pôde nos pagar um salário durante 9 meses. Nós tivemos que sair da casa que construímos 17 anos antes, o lugar onde criamos os nossos filhos, e vir para Redding e ali morar em um apartamento. Porém, nós havíamos decidido muito tempo atrás que as nossas almas não estavam à venda e nós jamais trabalharíamos por dinheiro. Nós viveríamos somente por Deus e confiaríamos completamente nele no suprimento dos nossos desejos e necessidades. Os nossos valores fundamentais simplificaram a nossa decisão, porque tudo o que precisávamos saber era se Deus estava ou não envolvido nesta mudança de vida. A resposta será contada. Valores fundamentais são as lentes da vida. Como você pode ver, os valores fundamentais são as virtudes pelas quais nós vivemos, só que elas vão além disso. Eles são as lentes por meio das quais nós enxergamos a própria vida. Jesus fez uma afirmação poderosa no Evangelho de Lucas que ajuda a esclarecer este ponto. Ele disse: "Cuidai, pois, do modo como ouvis." Lucas capítulo 8, verso 18. É comum questionarmos o que ouvimos, mas raramente questionamos a forma como ouvimos as coisas. Este princípio também se aplica àquilo que vemos. Muitas vezes nós questionamos aquilo que vemos, mas raramente questionamos a forma como enxergamos as coisas. Os valores fundamentais são as lentes que estão por trás do nosso coração, interpretando os acontecimentos do nosso mundo. Jesus explicou as coisas desse modo: a lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Quando temos sofrimento ou quebrantamento de coração, é como se estivéssemos usando lentes escuras sobre as nossas almas. Nós começamos a enxergar o mundo não como ele realmente é, mas como nós somos. As trevas da nossa própria alma passam a reinterpretar a vida, criando uma realidade pervertida. Eis aqui um exemplo que pode ajudar você a compreender o que estou querendo dizer. Bill Johnson e eu fizemos uma cruzada no México no ano de 2004, que teve a participação de 2.000 pessoas. Bill pregou nas 2 primeiras sessões e eu preguei nas 2 últimas. Nós estávamos vendo muitos frutos e vários milagres. Eu estava com grande expectativa para a última noite, para que pudéssemos levar aquela cruzada para o seu ponto alto. Porém, o meu intérprete mexicano tinha outras ideias. O meu tema era Cristo transformará você de pecador em santo. O problema era que o meu intérprete cresceu em uma denominação que somente transforma em santos pessoas que já morreram. Assim, ele reinterpretou a minha mensagem de forma que ela se ajustasse ao seu sistema de crenças. Eu não conheço uma palavra sequer do espanhol, portanto não faço a mínima ideia do que estava se passando. Porém, eu percebi que as mesmas pessoas que estavam interessadas quando Bill pregava, agora pareciam frias, sem graça e mortas quando eu falava. Eu desci da plataforma com a mente intrigada. O que será que havia acontecido? Eu não conseguia entender. Assim que desci da plataforma, vários pastores mexicanos bilíngues correram até mim e me explicaram a situação. Os valores fundamentais são como o meu intérprete mexicano. Se eles são limpos, puros e retos, você ouve o que realmente estava sendo dito por intermédio da vida e percebe o que é real. Porém,
Se o seu intérprete tem uma certa predisposição, o que você enxerga e acredita ser real será uma perversão da verdade. As nossas mentes têm a incrível capacidade de processar uma quantidade incrível de estímulos externos e utilizá-los para interpretar a realidade. Por exemplo, os cientistas descobriram que o nervo óptico foi desenvolvido de forma que enxergamos tudo de cabeça para baixo. Porém, os nossos cérebros recebem outras informações do restante do corpo e tomam decisões que interpretam a nossa realidade, invertendo a imagem a fim de criar o que a nossa mente acredita ser a imagem real. Este processo é impressionante, a menos que o nosso cérebro interprete os fatos de forma errônea, de forma que nos leve a comportamentos erráticos. Permita-me ilustrar o que estou dizendo. Anos atrás, eu fui tomar aulas para tirar a minha licença para poder pilotar aviões. Eu não cheguei a concluir o curso, mas completei toda a parte teórica em solo. Os nossos instrutores sempre martelavam para a gente que nunca deveríamos confiar nas nossas percepções quando estivéssemos conduzindo uma aeronave dentro de uma nuvem, mas sim acreditar nos instrumentos. Existe uma coisa chamada desorientação espacial, que normalmente faz com que os pilotos em condições atmosféricas severas sintam que o avião está voando de cabeça para baixo e subindo, quando na verdade o contrário está ocorrendo. Nestes casos, o piloto gira a aeronave de cabeça para baixo e a aponta para o solo, pensando que está levantando o bico do avião. O resultado disso, normalmente, é uma colisão frontal com o solo. Quando isso acontece, é porque o piloto experimenta uma espécie de realidade virtual. Tudo parecia real, o sentimento era real, parecia lógico, mas a situação não era real. Os nossos valores fundamentais são os instrumentos da nossa alma que nos mantêm voando na posição correta ao longo das tempestades da vida. Cada valor fundamental do reino é como um medidor diferente que nos orienta nos assuntos da nossa vida e do nosso ministério. Quando perdemos contato com o coração do rei e os verdadeiros valores fundamentais vêm do coração do rei, nós acabamos colidindo de bico com o chão. Aqueles que estão voando conosco, bem como as pessoas inocentes que estão no solo, transformam-se em vítimas do nosso ministério, enxergando o mundo por intermédio de uma viga no próprio olho. Jesus disse: "Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão." Mateus, capítulo 7, versos 3 a 5. Esta é uma representação do que acontece quando tentamos ministrar a outras pessoas com um conjunto tortuoso de valores fundamentais. Se os nossos valores fundamentais não estiverem baseados na verdade, faremos diagnósticos errados, de forma sistemática a respeito dos problemas do mundo ao nosso redor e, portanto, deixaremos de tratá-los de forma adequada. Nós simplesmente não podemos ajudar as pessoas com o nosso ministério sobrenatural quando estamos vendo o mundo por intermédio de um sistema de valores indigno, uma trave para os nossos olhos feita de madeira, feno ou palha, que nos cega para a perspectiva do rei. Não é surpresa que tantos cristãos não conseguem encontrar nada de belo no mundo, ou se recusam a ver o tesouro que há por trás da vida dos pecadores. Eles estão enxergando as coisas por trás de uma trave no seu próprio olhar. Na maior parte do tempo, a opinião que fazemos acerca das outras pessoas são muito mais comentários sobre quem somos do que sobre quem os outros realmente são. Por exemplo, se eu não me sinto bem com o meu desempenho no trabalho, eu começo a inventar fofocas contra os meus colegas de trabalho, que têm alto desempenho. A minha opinião sobre eles é afetada pelo meu descontentamento comigo mesmo. Eu os vejo por meio das lentes da inveja e a avaliação que faço sobre eles é, na verdade, um comentário que surge a partir do meu próprio coração e da minha própria vida. As pessoas pobres normalmente enxergam os ricos dessa maneira. Como alguém possui algum bem que elas aparentemente não conseguirão adquirir, elas começam a inventar argumentos contra as pessoas mais bem-sucedidas. Elas são sonegadoras de impostos. Elas deveriam ser punidas por ter tanto dinheiro. O dinheiro é mau e essas pessoas são egoístas. Ou elas oprimiram, pisaram nos outros, ou se valeram de outras pessoas para ficarem ricas. Isto pode ser na verdade em alguns casos, mas ter este tipo de opinião sobre uma pessoa sem conhecê-la pessoalmente é sinal de que a sua vida está afetada por uma grande viga no seu olhar. Esta é uma grave doença no coração, na qual os seus pés ficam atolados nos seus próprios olhos. É importante que os olhos do seu coração estejam claros, de forma que possamos enxergar o mundo por intermédio dos óculos especiais do Filho de Deus. Paulo coloca esta questão da seguinte maneira: tendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos,
e qual é a excelente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a operação da força do seu poder. Operou em Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, e sentando-o à sua destra nos céus. Muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio e todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no que está por vir. Efésios capítulo 1, versos 18 a 21. A palavra iluminados nesta passagem tem origem no vocábulo grego fotizo, que por sua vez é a palavra da qual derivamos a nossa palavra fotossíntese, e que significa construir com luz. Paulo está nos dizendo que a chave para a construção de uma cosmovisão do reino é a revelação celestial da realidade eterna. A revelação cria o fundamento para a nossa cosmovisão a partir de três coisas primárias: a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança e a excelente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Todas essas realidades nos foram tornadas disponíveis por meio de Cristo. Esta revelação de Cristo alterará a nossa realidade de forma que seremos orientados pelos valores fundamentais do reino à medida que interpretamos e negociamos os nossos caminhos em meio às circunstâncias da vida. Nós certamente não seremos capazes de representar Jesus e dar continuidade ao seu ministério sobrenatural se os nossos corações tiverem sido iluminados pela revelação de quem ele realmente é, do que ele tem feito e do que ele está fazendo. Os nossos valores fundamentais afetam a maneira como enxergamos a Deus, ao diabo, a nós mesmos e ao mundo, e, portanto, ele tem um tremendo impacto sobre a maneira como ministramos. Eles interpretam a forma como os acontecimentos da vida se relacionam com Deus e quais circunstâncias da vida atribuímos a Deus. Por exemplo, se cremos que Deus fica irado, interpretaremos os acontecimentos mundiais por intermédio dessas lentes. Nós interpretaremos os desastres naturais, ataques terroristas e as fomes como atos de Deus. Eu discorro em mais detalhes sobre isso no capítulo País da Graça. Quem é Deus para nós, ele será por intermédio de nós. É muito importante que tenhamos um coração puro, porque são somente os puros de coração, aqueles que têm lentes transparentes, que verão a Deus. Um Deus irado cria ministros rudes, julgadores e que não demonstram a graça de Deus. Como encontrar o seu lugar em Cristo? Paulo nos ensinou que o corpo de Cristo é composto de muitos membros que têm diferentes funções. Assim como no corpo há muitos membros e todos os membros do corpo, sendo muitos, formam um só corpo, assim também em Cristo. Pois também num só Espírito fomos batizados, em um só corpo, tanto judeus como gregos, tanto servos como livres. E a todos no mesmo Espírito foi dado a beber. Pois o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, por isso não será do corpo? Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora colocou Deus os membros no corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 21. Como você descobre que parte do corpo de Cristo você representa? Já houve quem dissesse, você não é o que você pensa que é, e você não é o que os outros pensam que você é. Porém, é comum você se tornar aquilo que você pensa que os outros pensam que você é. Em outras palavras, nós nos tornamos o reflexo da percepção que as outras pessoas têm em relação a nós. John Maxwell disse, a maioria de nós se transforma naquilo que a pessoa mais importante da nossa vida pensa que devemos nos tornar. Este princípio realmente funciona a nosso favor quando a pessoa mais importante da nossa vida é Deus e as lentes da nossa vida são claras. Se nós estamos nos tornando o que pensamos que Deus pensa de nós e a nossa percepção dos pensamentos que Deus tem a nosso respeito for correta, então estamos realmente sendo transformados segundo a imagem de Deus. Quando a lente que está sobre o nosso coração estiver limpa e clara, saberemos qual o nosso lugar no corpo pela forma na qual enxergamos o próprio Deus. Como já vimos, quem é Deus para nós, ele será por intermédio de nós. Este relato do Evangelho de Mateus é um grande exemplo a este respeito. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 19. Jesus fez uma pergunta: Quem dizeis que eu sou? Outra forma de dizer isto é: Quem sou eu para vocês? Pedro entendeu esta revelação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que Jesus não é somente o Cristo, ele é também o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o grande pastor e assim por diante. Porém, Pedro o via como Cristo. Cristo significa o ungido ou o Messias ungido. Jesus respondeu à declaração de Pedro com outra revelação: Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Você percebe que a revelação que Pedro teve acerca de Jesus estava ligada à revelação do seu próprio chamado? Ele viu Jesus como o Cristo poderoso e então foi informado que ele também havia recebido autoridade e poder. De modo marcante, a revelação do destino de Pedro veio com a mudança do seu nome. Simão Bar-Jonas se tornou Pedro, que significa uma fração de rocha, porque ele era aquele que recebeu a revelação de que Cristo era a rocha sobre a qual a igreja estava edificada. Isto revelava uma relação de dependência de Pedro para com Cristo. Cristo, essencialmente, disse a Pedro: Eu sou a rocha, e você é um pedaço que foi tirado deste velho bloco. Talvez eu esteja me estendendo neste ponto aqui, mas estou tentando ajudar você a compreender que se os seus olhos forem limpos, isto é, se você tiver os valores fundamentais do reino, então a sua visão de Deus, na verdade, ajudará você a saber qual é o chamado da sua vida e qual papel você desempenha no corpo de Cristo. Você não vê Deus do jeito que Ele é, na sua plenitude, mas você tende a vê-lo do jeito que você é. Em outras palavras, quando você descreve Deus para outras pessoas, na verdade você está descrevendo a si mesmo para outra pessoa. A pessoa que Deus é por intermédio de você próprio. Os valores fundamentais para um ministério sobrenatural. A liderança da Igreja Bethel começou a desenvolver de maneira proativa os nossos valores fundamentais para o nosso ministério sobrenatural anos atrás. Não é tão importante que você adote os mesmos valores, mas que busque no Senhor valores que representem a parte do corpo de Cristo que você deve retratar para o mundo. Eu listarei alguns dos nossos valores aqui somente para fins de exemplo. Deus deseja falar conosco, mais do que desejamos ouvir. Afinal, como uma pessoa que é chamada de Palavra de Deus poderia não querer falar com as pessoas? Este valor fundamental cria uma expectativa no nosso coração em ouvi-lo a todo instante. Todas as coisas operam a nosso favor quando servirmos a Deus, independentemente de como estejam as circunstâncias. Este valor fundamental faz com que procuremos nos concentrar mais nos propósitos redentores do que nos problemas. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, verso 28. Deus nos amou antes de amarmos a Ele, e Ele jamais deixa de nos amar. Nós jamais precisamos conquistar o seu amor por meio de boas obras. Este valor fundamental faz com que nos concentremos mais no seu amor do que na nossa escassez, e com que confiemos que temos uma fonte ilimitada de amor para dar a cada pessoa que encontrarmos. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. O medo não faz parte do amor de Deus e, portanto, não deve fazer parte do nosso ministério sobrenatural. Isto nos ensina a responder em vez de reagir a qualquer forma de intimidação por parte do inimigo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor expulsa o medo. O medo implica castigo. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, verso 18. Deus tem planos para as nossas bênçãos e para o nosso bem-estar. Ele não tem planos de calamidade para a nossa vida. Isto nos ensina a enxergar as dificuldades como oportunidades para Deus nos abençoar e nos levar de modo mais pleno para os seus propósitos designados para as nossas vidas. Isto também cria uma expectativa de que Deus nos abençoe ricamente, de tal forma que possamos ser bênção para as demais pessoas. Isto também nos impede de aderir a uma cosmovisão de pobreza. Porque eu sei os planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11. Nós somos um povo especial, santo e dotado de realeza.
Este valor fundamental nos ensina a valorizar os outros e a nós mesmos como bens preciosos de Deus, por quem Ele sacrificou seu Filho unigênito. Ele estimula uma cultura de honra na qual tratamos as demais pessoas como membros da realeza, porque nós também somos de linhagem real. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós devemos vencer e sobrepujar todo e qualquer poder maligno que se colocar contra nós. Este valor fundamental nos impede de nos considerarmos vítimas das circunstâncias e nos liberta para pensarmos a partir de uma perspectiva dentro da qual nada é impossível. Ele nos capacita a sair em busca de soluções criativas e extravagantes para problemas. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, verso 37. O diabo é maligno e está por trás de todo o mal que acontece no mundo. Jesus é sempre bom e faz todas as coisas boas. Somos chamados a destruir as obras do diabo com o nosso ministério sobrenatural. Este valor fundamental mantém as linhas de batalha claramente definidas, de modo que não estamos fazendo juízo às pessoas, antes trazendo-as à justiça que Jesus comprou para elas na cruz. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8, parte B. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, verso 10. Nós nascemos para dominar por intermédio do poder do reino e do amor de Deus. Este valor fundamental nos capacita a perceber as autoridades e os reinos do mundo a partir de uma perspectiva eterna, de sorte que a nossa fé e intercessão estão fundamentadas firmemente no domínio de Cristo. E o reino, e o domínio, e as grandezas dos reinos sob todo o céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos seus domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, verso 27. Nós somos amigos de Deus, e Ele nos revela os seus segredos. Este valor fundamental nos faz lembrar de que Deus deseja que, muito antes de obedecê-lo, o desejo de Deus é que vivamos em intimidade com Ele. Ele está nos chamando para sairmos da escravidão e reinarmos junto com Cristo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. João, capítulo 15, verso 15. Sinais e maravilhas seguem todos os fiéis, e não apenas um grupo especial de pessoas. Este valor fundamental ensina todo membro do corpo de Cristo a pensar em si mesmo como um portador do poder de Deus que está disponível para funções miraculosas. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Nós herdamos a natureza divina e crescemos no fruto do Espírito à medida que passamos tempo com Deus. Este valor fundamental nos ensina a aderir a esta jornada de maturidade como um processo de entrega à obra de Deus dentro de nós e nos resguardar de uma mentalidade antagonista. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Pelas quais nos tem dado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina e vos libertai da corrupção que há no mundo, causada pelas paixões. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Como já vimos, estes são somente alguns dos valores fundamentais que desejamos manter para balizar o nosso ministério sobrenatural, de modo que o poder do Rei e o amor do Reino possam fluir conjuntamente por meio de nós. Gostaria de deixar claro que você mesmo precisa descobrir e desenvolver os seus valores fundamentais, de modo que a sua vida e o seu ministério possam estar firmemente edificados na perspectiva de Cristo.